Salve, Caseirão! Salve, menino, salve, como vão vocês? Tudo bem? Que honra, prazer estar aqui com você, querida Sinara. Quanto tempo? Não, com o tempo você não me vê, mas eu sempre estou te vendo lá no brocador, lá, estou sempre lá te vendo, mando lá um superchatzinho, estou lá sempre ouvindo a sua indignação feroz, que é nossa, que é de todos nós, né? E o Felipe é um camarada aí que é muito legal, e a comunidade maravilhosa. Estou aqui para a gente conversar. Pô, só estou ouvindo vocês aí. Meu, é incrível, né? Parece que a gente fala uma linguagem comum, né? Mas eu concordo, obviamente, com tudo que estão falando, né? E vamos conversar um pouquinho, né? Vamos começar lá do John Biden, lá que realmente... Pois é, cara. Exatamente, essa era a primeira pauta para falar com você, né? O que eu quero perguntar para você, Caseiro? Temos dois candidatos a presidente dos Estados Unidos, quase da mesma idade. O Biden tem 81 e o Trump tem 78. São, né, praticamente, eles são contemporâneos. Por que tem tanta diferença assim no cognitivo do um para o outro? Não, bom, você começa aí, né? Vem do Lula, né? Porra, o Lula tem... Oh, meu Deus. Caiu, Desculpa, fechou. eu estou no telefone porque eu estou na faculdade, mas tá aí, estão me ouvindo, né? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, e, meu, você vê a condição do Lula, né? Condição de memória, é uma coisa impressionante, né? Eu estava ouvindo agora de manhã, eu estava aplicando prova e estava com o fone ouvindo aqui, uma entrevista que ele deu numa rádio lá, impressionante, né? Realmente eu fico impressionado, né? Porque eu tô com 60 aqui, cara, e já tem um declínio cognitivo leve, subjetivo, o Lula tá impressionante. Isso, Sinal, não tenha dúvida nenhuma. Essa questão, ela tem múltiplos fatores, né? Um desses fatores, obviamente, é a questão de vida, alimentação, tudo mais, mas tem a questão genética, né? Cada vez mais essa questão genética tem pesado, né? A gente tem visto com muita importância. É interessante, até para os nossos alunos, porque é interessante que a gente tem aqui uma escola de medicina, que é do programa Mais Médicos, que é uma das primeiras, né? E tem toda uma abordagem diferente. E eu discuto tudo, ainda que seja infectologista. A gente fez uma prova que caiu demência, e a gente estudou muito demência. É interessante, né? Porque é claro quando você vê, você sabe que você tem três situações, que é legal a gente entender isso, os que estão nos assistindo, porque isso vale para todos, né? Você tem 3 graus aqui para chegar na demência, só para entender um pouquinho da consciência, né? Você tem a situação que é um comprometimento ou um declínio cognitivo subjetivo. É a situação quando você tem a queixa e, eventualmente, os familiares reparam que você está fazendo algumas coisas estranhas, né? Você tem um declínio cognitivo leve. Você tem a queixa, os familiares têm, e você tem aqueles testes que são fáceis de ser aplicados, como MoCA, Mini-Mental, onde você tem alteração também. Mas isso não impacta na sua vida. E você tem um quadro demencial. Você tem a queixa, ou as pessoas observam, se você fizer o teste vai dar alterado, isso impacta na sua vida. Isso é demência, né? Demência é quando você cai um degrau na sua capacidade de lidar com o mundo. Não tenho dúvida, eu estou falando aqui, o Felipe, obviamente, é um conhecedor disso, né? Quando a gente pega o chão do DSM-5, você tem os chamados domínios cognitivos. Quem ouviu um pedaço da entrevista, né? Esses domínios são 6 aqui, né? Linguagem, atenção complexa, memória, aprendizagem, perceptor e motor, cognição e função executiva. Quando você observa isso, né, tá claro que esse cara está completamente alterado. Ele tem distúrbio motor, ele não consegue se locomover com facilidade, né? Então ele tem um distúrbio. Ele claramente tem um distúrbio na linguagem. Ele não consegue completar as frases de uma maneira adequada, com uma certa coerência. Eu diria para você que, pelo amor de Deus, eu sou um infectologista, que ele tem um tipo de comprometimento que a gente chama frontotemporal,
que é um dos piores que tem, né? Que justamente você tem um comprometimento na questão da linguagem, de organização da fala, né? Que, aliás, é um princípio de demência? Robbie Williams, né? Do Pet, aquele filme famoso lá, né? Que teve isso e se suicidou. Então, eu resumo de tudo que eu estou falando. Ele tem um declínio cognitivo, do meu ponto de vista, severo, né? Eu acho que, assim, ele, a mulher dele, as pessoas com mínimo de sensibilidade, tem que mostrar que ele não tem condição de ser um presidente. E veja, isso é agora. Ele está se propondo a ser presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos, né? A gente sabe que esses declínios você estabiliza, mas você não melhora. Você não melhora, você pode estabilizar, né? E certamente ele tem todos os melhores profissionais dos Estados Unidos. Então, assim, eu espero tremendamente que eles revejam essa posição, porque realmente nós estamos numa situação entre a cruz e a espada. Um indivíduo claramente evoluído para um quadro demencial e o outro um psicopata mentiroso contumaz, né? Então, é inacreditável, né? Acho que foi melhor aquele meme que a Sinara pôs, né? Inacreditável, pode piorar. Imagina esses dois sendo presidente dos Estados Unidos, né? Seria uma tragédia, não é verdade? Mas essa é só para dar uma aquecida. Agora, só uma coisa, viu, Felipe? Desculpa falar tanto, mas o Roosevelt, existe... Eu acho que não tem na lei dos Estados Unidos que você não pode ser presidente mais de 2 vezes. O Roosevelt foi presidente, acho que 3, ou se elegeu na 4ª, morreu no 3º mandato. Foi, né? Estado de guerra, morreu, aquilo. Aliás, com AVC hemorrágico. Aquilo foi no 3º mandato, né? Foi presidente do mas... New Deal durante a Segunda Guerra Mundial, acho que no 4º mandato. Eu não sei se tem essa não lei, pode, ou se é uma Caseiro. questão... É importante você fazer um comentário disso aí, que eu tenho dúvida. Eu tentei procurar aqui rapidinho, mas eu não consegui achar. Não. O Roosevelt foi presidente por um 3º mandato em época de guerra, é diferente. Fora de época de guerra... Eu não estou te ouvindo. Eu vou sair um pouquinho e vou entrar de novo. Espera aí, Felipe, vou sair, segura aí. Não, só para explicar. Melhor, porque ele não está conseguindo, né? Ele não está conseguindo ouvir a gente. Mas só para explicar ao público, de repente ele está ouvindo lá, o Roosevelt foi 3º mandato em época de guerra, é diferente, nem eleição houve. Aí ele morre e assume o vice, que é o Truman. Ele morre no final da Segunda Guerra Mundial, ele morre em abril de 1945. O Hitler, inclusive, já está no bunker, já está nos estertores do nazismo. Mas atualmente, a não ser que você esteja no meio de uma grande guerra e tenha uma licença especial do Congresso, não há possibilidade do Obama ser candidato. Isso aí é interditado pela lei americana. Não dá. É impossível o Obama, queridos. Não esqueçam. Está dizendo que a Constituição, 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos prevê que o presidente pode servir no máximo 2 mandatos de 4 anos. O Roosevelt, na verdade, pegou esse longo aí porque o Harrison foi o presidente com mandato mais curto, ele faleceu 30 dias após sua posse e o Roosevelt foi o vice, né? Então ele herdou e aí ele pôde se candidatar mais 2 vezes. Foi o que aconteceria no caso do Lyndon Johnson também. O Lyndon Johnson herdou a presidência do Kennedy, se recandidatou, ganhou, mas não concorreu ao segundo, que seria o seu 3º mandato. Isso. Ele não concorreu porque ele viu que não tinha condições de ganhar, coisa que o Biden também. Mas ele poderia ser candidato a um 3º mandato, que na verdade não se configuraria como 3º, se configuraria como um 2º, já que ele era vice no primeiro, ele só herdou aquele mandato. Então o que ele não pode é disputar 2 eleições e ganhar 2 eleições para ser presidente. Isso não pode. 3, né? Mais de 2, né? O Obama já disputou 2 e governou 2. Então, ele não poderia disputar uma 3ª. Essa é a explicação. O Lyndon Johnson poderia ter disputado a segunda eleição, porque ele só disputou uma, embora tenha tido um 1º mandato antes, quando ele assumiu no lugar do Kennedy. Essa é a explicação. Então, não dá para o Obama. Não dá. A solução ali realmente é dos governadores ou de um governador como a Michelle. E a gente já sabe que a Michelle tem essa resistência. Ele já voltou aí? Dá para fazer uma última pergunta para ele? Como é que estamos aí, Gui? E eu tenho uma pergunta para o Caseiro ainda, gente. Aconteceu o quê? Sumiu? Eu também tinha uma pergunta. Voltou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Quer fazer a sua pergunta primeiro, depois eu faço a minha, Sinara? Não, pode fazer a sua.
Desculpa, Felipe, eu não ouvi. Você falou da questão do presidente lá. Vou explicar de novo. Vou explicar. É o seguinte: o terceiro mandato do Roosevelt, assim como foi porque no primeiro mandato ele herdou, ele era vice, o presidente morreu. Então, por isso ele teve 3 mandatos. Então, não pode. A emenda 22 aí da Constituição, a Sinara já citou aqui antes, ela proíbe que alguém seja candidato e fique no mandato 3 vezes. Mais de 2 vezes. A mesma coisa, eu estava explicando, aconteceu com o Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, ele herdou a presidência do Kennedy, se candidatou e se elegeu depois, mas ele não foi candidato à reeleição e poderia ter sido, aí ele teria tido um terceiro mandato. Ele não foi exatamente porque ele sabia que não ia ganhar. E aí ele entregou a candidatura. Ele sabia que não ia ganhar. É o que eu espero que o Biden vá fazer. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que você falou do declínio cognitivo, sobre DSM-5, e eu queria te falar um pouco sobre o lóbulo frontal. Eu lembro muito das leituras de Oliver Sacks e do próprio Antônio Damasio, que falam muito sobre isso. O Oliver Sacks tem um livro ótimo, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. E ele fala sobre o lóbulo frontal, que é aquele que é responsável pelas decisões baseadas na própria cultura. Por que você não tira a roupa em público? Porque a tua cultura está ali, né? No lóbulo frontal faz decisões culturais por você. E eu percebo que as decisões do Biden, elas já estão comprometidas. É isso, como médico, você consegue ver isso? Que o lóbulo frontal já está comprometido? Veja, eu vou repetir, eu não sou um neurocientista, sou neurolinguista, tenho estudado muito isso por conta da lógica da universidade. Quando você pensa nos quadros demenciais, você tem claramente Alzheimer, é 70% dos casos. Na verdade, o Alzheimer cursa inicialmente com a questão da memória, né? Cerca de 10 a 15% é um quadro que cursa com uma lesão chamada uma demência frontotemporal, que tem 2 padrões. Uma frontotemporal, que acomete mais a questão da linfasia. Claramente, ele tem um distúrbio, do meu ponto de vista, na questão do lobo frontotemporal. Ele não consegue organizar a linguagem, falar. Aliás, esse tipo de comprometimento é o pior que existe. O que traz mais repercussão no ser humano, no sentido de, você sabe que muitas pessoas se suicidam. Eu estava comentando daquele cara lá do Pat Willis, que é que teve uma demência do lobo frontotemporal, se suicidou, né? Esqueci o nome dele, que eu acabei de falar. Então, veja, do meu ponto de vista, assim, o maior problema dele é isso. Isso, eu vou te falar uma coisa, Felipe, isso piora muito rapidamente. O declínio é muito rápido. Eu não tenho dúvida. Eu vi recentemente ele fazendo um discurso, veja, questão de estar tropeçando, dificuldade psicomotora. Então, assim, eu acho que ele está num declínio muito severo. Isso não regride. É importante. Todos os medicamentos para demência são medicamentos anticolinérgicos, em que você pode estabilizar quando você pega na fase inicial, né? Que tem um uso muito curto. Do meu ponto de vista, ele só vai piorar. E se ele está neste momento, nós estamos aqui, olha, em junho. Imagine um debate daqui 2, 3 meses. Eu afirmo para vocês que ele vai estar muito pior, porque esse quadro piora muito rapidamente. Meu Deus, estamos no sal, hein? Deixa eu te falar uma coisa, Caseiro. Eu vi... eu recentemente tive H1N1, tá? Oh, que gripe horrível. Meu Deus do céu, nunca tive uma gripe igual. E aí eu vi... Ainda não. Eu vi que os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em 10 estados, né? Não só H1N1, como outras. Saiu notícia aqui na Agência Brasil. O boletim da Fiocruz indica retomada do crescimento na região Centro-Sul. O novo boletim do Infogripe, divulgado ontem, revela aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave em 10 estados: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. O aumento é decorrente dos vírus influenza A, sincicial respiratório e rinovírus, que indicam retomada de crescimento na maioria dos estados da região centro-sul do Brasil. A gente está, então, com uma onda de gripe, de influenza nesse inverno, Caseiro? Não tá. Você sabe, Sinara, a gente já vem detectando isso desde março. Sabe o que é interessante? O vírus influenza,
que, aliás, é o mesmo vírus com modificações sucessivas que ocorrem da gripe espanhola. Aquele vírus da gripe espanhola é esse mesmo, esse H1N1, com pequenas mutações que ocorrem ao longo dos anos, né? Esse vírus funciona como uma onda, é muito interessante. Ele tem o máximo de expressão no inverno americano. Quando o inverno lá vai declinando, eles entram no verão, esse vírus vai descendo para o hemisfério sul. Tanto é que os casos aumentam primeiro na região amazônica, depois eles vão descer no Nordeste, em São Paulo. Eles vêm com uma onda. E tem um pico, geralmente em junho, julho, aqui no Sudeste e no Sul. Desde março tem sido detectado esse aumento. E aí que está a questão. E por isso o Brasil adiantou a vacinação para 15 de março. Né? O Brasil produz e vacina 80 milhões de brasileiros todos os anos, sem ruído, sem estresse, vacina esta produzida no Instituto Butantan. Então, a primeira questão, essa vacina é dada preferencialmente para pessoas acima de 60 anos, gestantes, abaixo de 4 anos, indivíduos aldeados, privados de liberdade, mas agora está liberado para todo mundo. Então, é absolutamente fundamental tomar essa vacina. É inaceitável. E essa vacina está sobrando, meus caros. Está sobrando aí nas policlínicas, porque as pessoas não estão indo vacinadas por conta de um mentecapto que em algum momento falou que vacina transforma as pessoas em jacaré e tal. Então, veja, nós normalmente aumentamos no inverno, mas muitos casos poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem se vacinado com uma vacina que já está disponível desde 15 de março. Eu, por exemplo, né, poderia ter me vacinado. Sim, senhora, deveria ter se vacinado. É uma vacina super importante, super protetora, porque esse vírus vai tendo mutações pontuais, chamam mutações drift. E essas vacinas contemplam, por isso que a gente tem que tomar todo ano essas pequenas mutações. Então, isso é super importante, essa questão que eu quero deixar muito claro. E as doenças respiratórias, Sinara, são as principais causas de morte entre idosos. O que mais mata idoso acima de 65 anos são as doenças respiratórias, pneumonias, complicações do vírus de influenza. Veja, aquele cara lá, o Abílio Diniz, né, dono do Pão de Açúcar, teve um quadro pulmonar e morreu. As pneumonias matam. É o que mais mata velho. Eu digo velho, só um acima de 65 anos. Então, eu imploro aqui, todos os indivíduos têm que tomar a vacina de influenza e tem que tomar, acima de 60 anos, a vacina do Covid a cada 6 meses. Está lá, o Ministério liberou essa vacina, a monovalente. Então, é importante que a gente se previna para evitar isso que está acontecendo, né? Nossa, passei mal demais. Que negócio forte, viu? Caramba! Não, gripe é grave. O problema, sabe qual que é, Sinara? É que muitas pessoas fazem uma enorme confusão entre gripe e resfriado. Eu, nesse momento, dei plantão à noite aqui, eu estou resfriado, por exemplo, estou com o nariz entupido, estou espirrando, congestão nasal. Isso é resfriado. Isso geralmente é rinovírus, adenovírus. Gripe, você tem febre, tosse e sintomas sistêmicos. Você não sai da cama, você tem dor muscular, você fica 1, 2 dias. Gripe é grave. Então, quando você está na rodinha lá, fala, eu estou meio gripado. Não está. Se você tivesse gripado, você estaria na cama. Então, é muito importante fazer a distinção entre gripe e resfriado. Gripe é grave, gripe mata. Resfriado é esses sintomas mais congestivos, de obstrução nasal, espirro. É importante essa distinção, né? Felipe, mais alguma pergunta? Não, já estamos aqui, já é 1h da tarde, estamos todos com fome, o Caseiro também. Caseirão, é o seguinte, só queria dizer que eu sou muito teu fã. Pô, legal. Eu não moro em Santos, mas se eu morasse em Santos, você seria meu vereador, cara. Meu voto seria todo seu. Eu sou pré-candidato ainda. Eu quero reinsistir, Filipão. Você é um grande camarada, Sinara e todos os nossos... Eu sei disso, mas é só para ficar claro. Legal, mas é necessário. Eu estou fazendo isso aqui por uma questão que é necessária, né? Eu vou fazer a minha contribuição, porque o fascismo bate na nossa porta. É isso aí. A Graça Matos, inclusive, mandou um superchat. Doutor Caseiro 2024 é necessário. É isso aí, é isso aí. Querido amigo, vamos junto aqui, vamos junto atrás dos fascistas e expulsá-los daqui. Vamos perseguir, vamos assim como essa câmera vai atrás de mim, tá vendo?
Olha só, o homem é isso. Eu bato palma aqui, cara, esqueço que a câmera tem vida própria. É isso aí, é verdade. Homem internacional. Legal. É isso, Caseirão. Obrigado mais uma vez. Beijo. Beijo, querido. Tchau. Beijo. Fiquem bem. Você sabe, Sinara, que